Meninas e meninos do meu coração varonil, matéria que parece que não vai ter término, né? É a nova lei, né? É quase nova. Lei que não revoga a anterior, mas que promove uma reestruturação total. Na Lei 8429, que foi a Lei 14.230. E a gente está vendo, o nosso curso ele é um pouco diferente, né? Eu não vou fazer para você, dar uma pincelada aqui, uma pincelada ali, passar batido. Não, não. A gente está vendo todas as disposições, de ponta a ponta. Então a sua chance de errar, melhor, a sua chance de acertar é 100%. A sua chance de acerto é 100% dentro de olho na questão. Vamos dar prosseguimento e tratar de um tema que eu considero fulcral. Fulcral, como assim, pessoal? É central para você. Aqui na telinha, mais uma pílulazinha falando sobre aspectos processuais. Pessoal, tem uma tela em branco aí. Pois é, surge dentro da Lei 8429 o que a gente chama de ação civil de não persecução. Como assim? Ação de não persecução civil. Significa dizer, então, que eu posso ter uma transação, um acordo, um ajuste para estancar e evitar a ação de improbidade? Sim. Evitar que ela seja apresentada, evitar o curso dela e o processo ser extinto. Isso, não acha que isso é algo inusitado, paradoxal, que não faça parte do nosso ordenamento jurídico? Não, não. Quando a gente pensa em esferas, vem à mente a esfera judicial, muito conhecida de vocês, a esfera administrativa, e eu vou colocar aqui a esfera civil. Judicial é poder judiciário, civil também é poder judiciário, e tem uma que ocorre no interior da administração pública, que é a esfera administrativa. Você sabia que na esfera judicial é possível, por exemplo, a chamada delação premiada? Você sabia que é possível por lá também a chamada colaboração premiada? Pois é. Situações em que de maneira unilateral você reconhece o ilícito, em outros em que você transaciona, efetua um acordo dentro do Poder Judiciário para simplesmente afastar as penalidades. Pode acontecer? Pode. Isso na mais repressiva das esferas. Delação, colaboração premiada, institutos, diga-se de passagem, diversos entre si. Mas a gente não precisa entrar aqui e discutir a diferença entre delação e colaboração. Basta entender que são formas de você, no Poder Judiciário, afastar as reprimendas, as sanções penais, criminais. Administrativamente, você tem lá a Lei Anticorrupção, LAC, e dentro da lei existe o acordo de leniência. E até então a gente não tinha nenhum tipo de acordo de não persecução civil. Não persecução civil. Estranho, né? Ou seja, o ordenamento já previa o afastamento de sanções criminais, judicial penal, judicial civil, no entanto, não havia nada, só administrativamente é o acordo de leniência. E aí como que fica? Fica que a Lei 14.230 insere, na verdade, antes, no pacote anticrime, nós tivemos aí uma modificação e já tinha o acordo de não persecução civil. Só que a Lei 14.230, ela dá um tratamento muito especial à matéria. Uma regulamentação que ficou a necessitar, né? Porque por conta de um veto presidencial, ficou meio capenga ali o acordo de não persecução civil dentro da lei de improbidade. Aqui, acompanhe comigo. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo da contestação, por prazo não superior a 90 dias. Ou seja, sendo possível, você visualizou um acordo de não persecução civil, seja antes da ação ou durante a ação, é possível a sua celebração. Olha que bacana. Então, aventa-se aqui, possibilita-se aqui um acordo consensual, uma solução consensual,
suspende-se o prazo de contestação por 90 dias, até que o Ministério Público e o réu discutam ali qual a melhor maneira, né, para ver se realmente há ou não requisitos para a celebração de tal acordo com o Ministério Público. Afinal, é ele que tem competência tanto para inaugurar a ação civil de improbidade, como é ele que tem a competência para celebrar o acordo de não persecução civil. Pelo menos alguns dos requisitos. Gente, isso aqui é o ponto de partida. Claro que dentro do acordo, o Ministério Público pode requisitar, sugerir outros requisitos, mas ao menos o ressarcimento integral. Ao menos a reversão da vantagem obtida. Ao menos. Ainda que oriunda de agentes privados. Aí você fala, professor, eu não entendi muito bem, até agora eu entendi, professor, que todas as esferas, judicial, criminal, administrativa, por lá, havia instrumentos de cooperação, de colaboração, que levam o réu a espontaneamente reconhecer a prática do ilícito e o seu reconhecimento com a produção de provas, com a sua ajuda, com a sua cooperação, nós desvendarmos, inclusive, a prática de crimes, né, organizados, lavagem de capitais, associação criminosa, ou seja, ele ajuda no desvendamento. E isso repercutia positivamente para ele, reduzindo suas penalidades. Só que no âmbito da improbidade não tínhamos. Aí surgiu no pacote anticrime e uma regulamentação um pouco mais precisa com a Lei 14.230 a partir de agora. Só que é o seguinte, ressarcimento integral sempre, gente. Ninguém pode abrir mão, nem juiz abre mão de ressarcimento integral. Ele pode abrir mão das sanções, o ressarcimento não. E mais, a reversão à pessoa jurídica da vantagem devida. Como assim vantagem devida? É o enriquecimento ilícito. Aí você fala, mas o dinheiro do enriquecimento ilícito veio do patrimônio público, veio do agente privado, eu sei. Aí você acha justo que ele fique com que um acordo de não persecução civil eu mantenha o sujeito com o dinheiro? Não. Lá no final não haveria a perda dos valores que foram acrescidos. Então aqui ele tem que devolver esse dinheiro que ele recebeu ilicitamente, apesar de ter recebido eventualmente de um agente privado. O agente público recebeu da empresa, para que junto da empresa praticasse fraude à licitação, entendeu? Então esse dinheiro não fica com o agente público, ele vai ter que devolver. Assim, requisito mínimo para que o Ministério Público seja dissuadido a celebrar esse acordo de não persecução civil. Prosseguindo. A celebração do acordo dependerá cumulativamente, olha aí, ó, da oitiva da entidade federativa, mas é óbvio que essa oitiva, o ente federativo chegar e falar assim, ó, eu não quero acordo de leniência, perdão, acordo de não persecução civil. Gente, o Ministério Público, ele que vai celebrar, ele vai ouvir o ente federativo e, obviamente, ele vai sopesar essa informação para eventualmente celebrar ou não, mas essa oitiva ela é feita obrigatoriamente, mas o não querer da entidade federativa não tem caráter vinculante. De aprovação no prazo de 60 até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação. Entendi. Homologação judicial. Opa, olha aí que bacana. Tem que ter homologação judicial independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade. Então, um requisito indispensável. Ministério Público, ele é parte para ingressar com a ação, parte para celebração do acordo. Mas, sem homologação do juiz, esqueça, né? Tem que ter. Ele efetua esse ato de controle também. Então, sempre com homologação judicial, seja antes ou depois. Aí você fala, por que antes, né? Se não teve nem ação? É porque o juiz ele tem que fiscalizar, né? Vai que o Ministério Público fez merdinha. Gente, a gente não pode falar assim, o Ministério Público fez merdinha. Pode acontecer? Pode. Obviamente que pode. Todo mundo pode errar. E o Ministério Público chegou e falou o seguinte, combinou, não, vamos celebrar o acordo aqui desse jeitinho aqui, tá ótimo. E aí não leva a homologação judicial, só que tinha lá também um acordo com o Ministério Público, acordo mesmo, acordo fraudulento, né? Pode acontecer? Pode, mas tendo homologação judicial, isso vai mais ou menos convencer o parquê, o Ministério Público, a não fazer merda, né? Porque passa pelos olhares também do Poder Judiciário.
Em qualquer caso, a celebração do acordo considerará a personalidade do agente, a natureza, a circunstância, a gravidade, a repercussão social, para o interesse público, rápida solução do caso, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Professor, eu entendi. Quando o Ministério Público, que tem, né, a competência para celebrar esse acordo, essa transação, esse ajuste, para tanto se evitar a ação ou mesmo se extinguir o processo de improbidade, ele vai considerar, né? Vai considerar o quê? Tudo aquilo que o juiz poderia usar para condenar. Ele vai verificar, vem cá, qual é a personalidade do agente, a natureza da infração, as circunstâncias em que isso foi praticado, a gravidade, a repercussão social do ato, tudo isso. E tudo isso vai ser sopesado, vai ser medido pelo Ministério Público para ver se celebra ou não. Para fins de apuração, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas. Para apuração do dano, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Isso aqui, para mim, assim, num concurso da área de controle, Tribunal de Contas, é um item certo. O Ministério Público, ele vai comunicar ao Tribunal de Contas, recurso federal, Tribunal de Contas da União. Aí chega lá no Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas vai ter que emitir um parecer. Ele vai ter que demonstrar quanto é o valor do dano. Aí você pensou, mas por que o Tribunal de Contas? Porque o Tribunal de Contas, ele examina as contas. O Tribunal de Contas, ele trabalha o dia inteiro com isso, né? Ele é o órgão que mais sabe fazer isso, calcular débito. O Tribunal de Contas é um órgão especializado em controle de débito. Aí você fala, professor, mas poderia ser a advocacia pública. Também, ela também sabe. A advocacia pública é extremamente habilidosa nisso. Mas a advocacia pública é a pessoa jurídica prejudicada. Então eles colocaram para quem? Colocaram para o Tribunal de Contas, que é um órgão independente. Ele é um órgão independente, ele é um órgão totalmente imparcial. Então ele vai fazer um cálculo que é verdadeiro. Porque se eu imponho à advocacia esse ônus, e se a pessoa jurídica tiver praticado a improbidade? Verdade. Então é melhor deixar com um órgão independente, né? Um órgão totalmente imparcial que não faz parte de nenhuma estrutura de poder. O Tribunal de Contas. E à toa, não. O Tribunal de Contas, ele sabe calcular e ele faz isso o tempo todo. Em suas tomadas de contas especiais, em seus processos de fiscalização, que é o cálculo de débitos. E o prazo bem razoável, né? Prazo de 90 dias. Gente, é bem razoável. Eu digo razoável porque, para você ter ideia, a análise das contas de governo pelo Tribunal de Contas da União, análise, apreciação, emissão de um parecer prévio, o TCU tem 60 dias. 60 dias para emitir o parecer sobre as contas do ano inteiro. Então 90 dias aqui é mais do que razoável. É um débitozinho, gente. É um processo só, cálculo de um débito. O tribunal faz isso com pés, com os dois pés nas costas, não é isso? Pois é. O acordo a que se refere poderá ser celebrado no curso da investigação. Perfeito. Antes. No curso da ação de improbidade. Perfeito. Ou no momento da execução da sentença condenatória. Aí você, por quê, professor? Mesmo depois do trânsito em julgado? Sim, gente. Mesmo após o trânsito em julgado. Então eu quero que nesse item, esse item é o item que cheira a prova. Falar que depois do trânsito em julgado não caberia mais o acordo de não persecução civil. Cabe sim. Aí você, mas por que cabe? Cabe porque, de repente, a pessoa é uma pessoa jurídica que foi proibida de contratar por um determinado prazo e quer ser afastada disso. Quer voltar a ser contratada pela administração pública, não é isso? Aí, mas por que o Ministério Público teria interesse? Porque o Ministério Público não consegue cobrar nada dela. Ela escondeu o dinheiro, por exemplo. Escondeu o dinheiro, offshore, ocultou o dinheiro, e vai lá, o Ministério Público se lasca aí, o Judiciário se lasca aí. Vocês não vão achar nada, não. Aí não acha nada, e a gente não vai conseguir o ressarcimento de volta. E o que a gente quer? Apurar a responsabilização. A gente quer penalizar. Mas se conseguir o ressarcimento, ainda melhor, né? Então pode ser de interesse público formalizar o acordo, ainda que depois do trânsito julgado. Sobretudo quando a gente tem uma certa dificuldade junto a quem a gente executa de conseguir a reparação, de conseguir que ela cumpra todas as consequências que foram advindas da condenação civil, perfeito? As negociações
ocorrerão entre o Ministério Público, de um lado, e do outro investigado ou demandado e o seu defensor. Ah, entendi. Ou seja, tem ali a presença do seu defensor. Existe uma defesa técnica. Tem uma defesa técnica aqui, o seu defensor. Respira. Professor, é Ministério Público, né? Sim, gente, Ministério Público. Essa lei, ela não abre espaço para que você faça uma interpretação extensiva a ponto de permitir que a advocacia pública celebre o acordo. Não, é Ministério Público. O acordo que se refere poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade. É o grande tema, né? É tema do compliance. O que é compliance? Compliance é um compromisso que normalmente as pessoas que praticam esses atos corruptivos, atos que lesam a administração pública nacional, estrangeira, de internamente implantar um programa de integridade. Os chamados programas de integridade ou compliance. Falando, a partir daqui eu vou treinar, né? Eu mesmo, dirigente, não estava sabendo dessa merda. Eu, sócio administrador, não sabia dessa merda. Eu vou fazer o seguinte, vou treinar todo mundo, vou mandar todo mundo embora, vou botar um novo grupo e treinar todo mundo. Com mais austeridade na aplicação dos recursos públicos, mais ética, mais moral, mais fidelidade, mais honestidade. É isso. Então, o programa de integridade visa exatamente mudar esse comportamento, né? A partir daqui eu sou diferente. Em caso de descumprimento do acordo, perceba que o investigado, o demandado, ficará impedido, no prazo de 5 anos, não vai poder celebrar um novo acordo. Lá na lei anticorrupção, a quarentena são 3 anos. Aqui a quarentena são 5 anos sem poder celebrar um novo acordo. Então, aquele que celebrar vai ficar realmente muito preocupado em não descumprir, porque se descumprir está lascada, está lascado. Bom, e assim a gente fecha mais um item, mais um conteúdo que é o acordo de não persecução civil.